Olá, Make Lovers! E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo e hoje uma preparação de pele super fácil. Começo hidratando a minha pele, apliquei o tônico, hidratei os meus lábios também, que eu gosto de deixar tudo hidratado. E espero secar cada produto primeiro, como vocês viram, apliquei o tônico, minha pele já estava limpa. E agora, depois do tônico, você vem com a hidratação. Espera cada produto secar, que esse é o segredo, tá? Para sua pele absorver cada produto e por etapas, para não ficar tudo misturado. Esse é o segredo de você deixar cada produto secar. Você aproveita, faz uma massagem no seu rosto, né? Espera o produto secar bem. E eu apliquei uma quantidade boa de hidratante no meu rosto, porque eu senti que precisava de uma hidratação maior, mas é super importante você hidratar bem, principalmente você que não tem um costume muito de hidratar a pele, porque para um bom resultado, a pele tem que estar bem hidratada. Aproveitei e fiz uma massagem aí no meu rosto, hidrata bastante as bolsinhas, né, abaixo dos olhos, que são áreas que costuma muito craquelar tanto a base quanto o corretivo, então essa parte é bom estar bem hidratada. Opcional agora, como eu falei para vocês, você vem com prime logo em seguida da hidratação, tá? Isso é opcional. Se você não tiver, é só você hidratar bem a sua pele e assim você vai para o próximo passo, que é a base. E esperei o produto secar também, como eu falei pra vocês, super importante esperar secar. E venho agora com a base da Quem Disse Berenice, já gravei vídeo aqui no canal utilizando essa base. Aplico aí no dorso da minha mão, como vocês podem ver. E agora eu venho com o pincel Duo Fiber, que ele facilita muito na hora da aplicação da base, que ele é um pincel que tem duas cerdas e aí ele costuma aplicar uniformemente a base no rosto. Esse pincel que eu estou utilizando é da Miss Frange, muito bom esse pincel. E aí eu aplico no meu rosto, como vocês estão vendo, eu começo sempre assim do centro e vou levando para a lateral do rosto, né, sempre do centro. Começo também no nariz, como eu tenho algumas manchinhas de sol, e aí eu gosto de começar sempre por essa parte e depois vou puxando para a lateral do rosto, sempre com o pincel, porque esse pincel ele vai esfumar melhor e aí vai facilitar muito a sua vida aí, se você tem dificuldade em aplicar base. Eu tinha o costume de aplicar logo com a esponjinha, mas depois que eu aprendi com o pincel, facilita muito e também você não coloca muito produto, entendeu? Só um pouquinho de produto você já sente aquela diferença e já sente que aplicou em todo o rosto. Apliquei no meu pescoço também e depois eu venho só com a esponjinha para tirar alguns riscos do pincel ou até mesmo para deixar um acabamento melhor, porque a esponjinha também ajuda bastante. E a base que sobrou aí no dorso da minha mão, como eu mostrei, eu apliquei no centro do rosto e fui espalhando uniformemente na minha pele. E vamos agora para um corretivo. Vou utilizar um corretivo do tom da minha pele para tirar só essas manchinhas mesmo aí de olheiras, que eu senti que ainda ficou marcando um pouquinho aí, que a base não pegou nessa parte. E vou aplicar também no olho, né, como vocês podem ver aí. E logo em seguida eu venho com a esponjinha dando batidinhas para que o produto possa espalhar melhor. Lembrando, com a mão bem leve, tá? Nada de arrastar, você vem dando batidinhas. E agora com o corretivo claro, eu vou aplicar aí nos cantinhos para fazer a parte da iluminação. Esse corretivo ele é um tom um pouco mais claro que minha pele. Para que eu possa fazer essa parte da iluminação, preciso utilizar um corretivo assim, tá? Um corretivo do tom da minha pele é só para esconder mesmo algumas manchinhas. E o corretivo mais claro é para que eu possa dar aquele efeito de iluminação como se fosse a parte do contorno. Na verdade, ele faz parte sim do contorno. E como vocês estão vendo aí, venho com a esponjinha, com a mesma esponjinha mesmo, tá? E vou dando batidinhas aí, como vocês podem ver, com a mão bem leve também e nada de arrastar o produto para não tirar a base que está por baixo desses corretivos que eu apliquei. E agora, para facilitar o contorno escuro, eu pego o corretivo, vou colocar também no dorso da minha mão, porque isso facilita. Tem gente que tem muita dificuldade em aplicar o produto no rosto e logo em seguida esfumar, mas realmente é muito difícil para quem é iniciante. Peguei esse pincel aí mais retinho e vou pegar um pouquinho do corretivo e vou espalhando na própria mão mesmo para logo em seguida eu aplicar no rosto, tá? É como se eu estivesse esfumando na minha mão e trazendo só um pouco mesmo de produto, como vocês podem ver aí. E vou aplicar nesse ossinho aí, como vocês podem ver, ó, até mostrei pressionando e por cima dele eu aplico o corretivo escuro para fazer o contorno mais escuro, para dar profundidade, né? Como eu sempre falo para vocês, o corretivo escuro é para dar profundidade e o mais claro é para dar aquela iluminada, para realçar mais. E aí, como vocês estão vendo,
fazendo, eu vou aplicando aos poucos o corretivo para não ficar marcado. E como eu havia falado no início, é super difícil mesmo para quem é iniciante aplicar o corretivo no rosto e depois vir esfumando, porque vai ficar marcado, vai ficar manchado e não vai ficar com resultado muito legal. Então você faz isso, tá? Aplica no dorso da sua mão, vai esfumando na sua mão mesmo e o excesso de produto que fica no pincel você aplica no seu rosto e vai dando batidinhas e depois vai esfumando. Se você vê, como eu estou mostrando aí no vídeo, que ficou marcado, você vem com a esponjinha, dá algumas batidinhas e aí fica tudo resolvido, fica tudo no seu devido lugar. Vamos agora com um pincel fofinho, um pincel de esfumar, eu pego só um pouquinho e vou fazer o contorno do nariz. Seguindo essa parte aí da sobrancelha que eu estou mostrando no vídeo pra vocês, eu venho aplicando, né, o corretivo, como vocês podem ver, e vou logo esfumando também. Pra facilitar, você vem só com um pouquinho de corretivo também, como eu sempre mostro pra vocês, né, eu esfumo na própria mão mesmo, e o excesso que fica no pincel eu aplico aí no meu rosto. Venho com a esponjinha também pra tirar toda a marcação, e olha só como fica, o resultado fica super delicado. Então esse é o segredo, tá? E agora eu limpo o próprio pincel que eu usei o corretivo escuro e vou aplicar o blush cremoso, e aí eu aplico por cima desse corretivo, como vocês podem ver, e pode fazer um biquinho mesmo, que facilita muito para você conseguir levantar mais a maçã do seu rosto. E como vocês podem ver aí, vou esfumando bastante e aplicando no meu rosto de um lado e do outro. Se eu ver que apliquei muito produto, venho com a esponjinha também, como vocês podem ver aí, e tiro todo o excesso e toda a marcação. Para a aplicação do pó, eu gosto de aplicar com essa esponjinha triangular, que facilita muito até nessa parte aí do contorno do nariz, como vocês podem ver. Estou utilizando um pó banana, e aí eu aplico e sempre verifica antes se tem alguma marcação. Como vocês podem ver aí, eu vim com a esponjinha, tirei toda a marcação que às vezes fica, né, um pouquinho marcado, e logo em seguida você aplica o pó. Eu já ia falar corretivo de novo, mas é muita informação. Mas, gente, como eu sempre falo pra vocês, maquiagem é treino. Se você treinar, você consegue sim fazer de boa e é super fácil também. Você vai conhecendo o seu rosto, vai fazendo as partes de iluminação e de contorno. Coloquei o pó aí, o pó banana da Mahave, e fui fazendo essa parte onde eu coloquei o corretivo claro, e essa parte de baixo do rosto eu coloco só para demarcar mesmo a parte do contorno. Apliquei no bigode chinês. Pronto, tudo saladinho. Vamos agora para o contorno em pó, que eu vou aplicar por cima do contorno em creme, para selar tudo, para ficar tudo no seu devido lugar. Eu venho com o pincel com a mão bem leve, tira bastante o excesso, tá? Para não ficar marcado, e você vai aplicando. Esse pincel que eu estou utilizando, ele tem essa pontinha, então facilita muito para mim aplicar o contorno em pó aí na parte do nariz, como vocês estão vendo. Depois eu venho com o pincel bem fofo, tiro só o excesso de pó. Antes eu aplicava o pó da minha cor, mas hoje em dia eu estou utilizando esse pó banana e ele é ótimo, então nem preciso mais aplicar pó. Vou só esfumando tudo mesmo para tirar as marcações, né, para selar tudo que eu fiz antes, e aí eu tiro toda essa selagem, esfumo tudo, e agora eu venho com a bruma para tirar todo esse efeito de pó. Espero secar bastante também, é super importante, tá? E agora eu venho com o iluminador. Eu sinto que quando eu aplico essa bruma, ela realça mais o iluminador, e olha só como fica lindo. Aplico o iluminador de um lado e do outro aí por cima, né, como vocês podem ver, por cima do blush que eu apliquei. Você só fecha um pouquinho, faz um biquinho, e aí você consegue levantar a maçãzinha do rosto e aplicar o iluminador. Apliquei no arco do cupido também, na pontinha do nariz, e em cima está finalizado. Depois eu finalizei só com as minhas sobrancelhas e pele finalizada. Essa pele é super fácil para você iniciante que não tem muita prática, então assiste o vídeo do começo, pausa e faz essa preparação de pele. Se você fizer, me marca lá no Instagram, que eu quero muito ver a pele de vocês também, tá? Todas as maquiagens que eu faço aqui, eu sempre falo para vocês que se vocês fizerem, me marca, que eu quero muito ver a pele de vocês, os olhos, enfim, tudo que eu ensino aqui, sobrancelhas também. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você é novo ou nova por aqui, está rolando vídeos, porque é aniversário do canal e eu estou postando mais vídeos aqui pra vocês. Então eu espero que isso te ajude bastante pra você que é iniciante, tá bom? Já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreva no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades, deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilhe com todos os seus amigos e suas amigas, e me sigam também nas redes sociais, Sabrina Makeano, o link vai estar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!